Fala pessoas, tudo bem? Bom, depois da gente falar dos estimulantes centrais e dos psicomiméticos, a gente termina falando sobre dependência e abuso de drogas, tá? Então, quando a gente fala em abuso de drogas, tá? A gente tem que levar em consideração não só as substâncias ilícitas, mas também o conceito do que é droga, tá? Substância ativa ao corpo de origem exógena e que é auto-administrada sem indicação de forma contínua e abusiva, tá? Então, em geral, quando a gente fala em aspectos de abuso de drogas, tá? A gente não está falando só daquele sujeito que é usuário de crack, o sujeito que é dependente alcoólatra inveterado, tá? Então existem outras situações que precisam ser consideradas também. Ali são quadros mais graves, tá? Bom, a ideia central é que a autoadministração ocorre sem indicação e que os benefícios gerados pelo consumo, eles são individuais, sobrepondo-se ao coletivo, ao interesse coletivo, tá? Tendem a gerar prazer, né, uma gratificação exacerbada, por isso que nos disparos iniciais a intenção do sujeito é continuar a administração pela gratificação, só que tendem a gerar dependência, né, em consequência da repetição. Essa dependência ela pode ser física ou psicológica, ou psicológica. Em geral, a dependência física, ela no tratamento ela passa mais rápido, tá? Só que a dependência psicológica ela é mais prolongada e dependendo da droga a situação é um pouco mais complexa. Tá? Entre as drogas mais consumidas no mundo, né, no ocidente, você vai ter a cafeína, a nicotina e o etanol. A gente vai falar um pouco sobre as duas últimas. Né? A cafeína está dentro das metilxantinas que eu falei para vocês nos estimulantes psicomotores. Bom, aqui essa tabela ela mostra para a gente a probabilidade de dependência. Lembra, é uma probabilidade de dependência que é baseado em estudo de grupo, né, de formação de amostra, não de indivíduos, certo? Tá? Por exemplo, aqui está dizendo que a cafeína ela tem probabilidade de dependência fraca, certo? Tá? Só que eu sou consumidor inveterado de cafeína, então eu tenho uma sensibilidade maior à cafeína, então a dependência não é fraca no meu caso, tá? É no geral. Bom, então você tem lá, ó, analgésicos e narcóticos, tá? Morfina, por exemplo. Então, a probabilidade de dependência é muito forte, tá? Depressores gerais do sistema nervoso central, ó, etanol, forte, tá? Então, solventes, né? Aquele pessoal que cheira cola e tudo mais, benzina, forte também, certo? Drogas ansiolíticas como os benzodiazepínicos, moderado, lembra que são drogas que alcançam tolerância em poucas semanas. Estimulantes psicomotores, anfetaminas, forte, cocaína, muito forte, nicotina, muito forte. Parar de fumar é tão difícil. Tá? E agentes psicomiméticos como o LSD, a mescalina, tá? E a maconha tendem a ser fracos, tá? Ou não causar nenhum tipo de dependência. Bom, o tema ele é muito retratado, tá? Tem um monte de filme, série e tudo mais. Esses aí são alguns dos que eu já assisti e que eu recomendo porque tem uma abordagem assim mais próxima da realidade, né? Menos fantasioso e demonstram com umas evidências clínicas aí científicas elementos mais realísticos, tá? Bom, a dependência de drogas que atuam sobre o sistema nervoso central, ela em geral provoca comportamentos compulsivos, certo? Então, por que isso acontece? Porque a administração da droga, ela inicialmente ela gera prazer,
tá? E a não administração da droga, ela vai provocar abstinência com a repetição do uso. Então, o que caracteriza o que a gente grosseiramente chama de vício é justamente esse processo. O prazer, ele só está na gratificação a partir do uso da substância. Na ausência da substância, você tem uma abstinência, e isso gera uma série de alterações fisiológicas e desconfortos que não são agradáveis. Então, o sujeito, para não sentir aquilo, ele precisa administrar a droga. A gente tem que levar em consideração que a gente está falando de dependência química. Isso provoca uma alteração neuroquímica, neurobiológica no sujeito muito potente. E esse comportamento compulsivo, ele impacta diretamente as suas outras necessidades. Então, quando a gente vê o sujeito assaltando, agredindo, batendo, eu não estou justificando, eu estou explicando por que isso acontece. É um comportamento compulsivo por alteração, por desbalanceamento neuroquímico. Tá? Bom, em geral, você tem a geração do efeito de recompensa, que é um comportamento que tende a ser reforçado. Opa, esse negócio aqui é legal, gostoso isso, hein? Tô sentindo negócios bons. Tô fugindo da minha realidade. Geralmente, cada um foge da realidade à sua maneira. Alguns assistem filme, outros veem futebol, outros usam droga. Então, a administração, ela leva a uma recompensa, e essa recompensa gera a busca por uma nova administração, que é o que? Um reforço positivo à administração da substância. Só que, como a gente vai ver, isso provoca um hábito e, em muitos casos, as alterações fisiológicas, né, dos mecanismos de tolerância e dependência, de dessensibilização também, fazem com que a quantidade e a frequência não sejam suficientes. Então, o sujeito aumenta a frequência ou aumenta a dose, ou as duas coisas. E quando você tem a ocorrência deste mecanismo de sensibilização, de não uso da droga, tende-se a sofrer com síndrome de abstinência, que é a não administração da substância após a habituação. Bom, em geral, os condicionamentos são positivos ou negativos. Positivo, quando está associado à administração da droga. O sujeito que é alcoólatra, alcoolista, então ele associa, passa em frente a um bar, ou então ele bebia sempre depois que saía do trabalho. Então essas situações, elas envolvem elementos de condicionamento positivo, o sujeito que associa as coisas. É o fumante, quando ele vê um isqueiro, quando vê a caixa do maço de cigarro e por aí vai indo. Em condicionamento negativo, são aqueles que estão associados à aversão à droga. São os elementos que em algumas terapias se tenta associar à não administração de droga. Fazer uma associação para que o sujeito elimine, para que ele não faça uso daquilo. Então, como eu falei já, geralmente essas drogas elas tendem a provocar tolerância, a alteração de sensibilidade, e consequentemente o sujeito ou ele aumenta a frequência ou ele aumenta a dose. Bom, então como a gente vê aqui, sinais associados à administração, ao uso da droga. A situação social, a aquisição da própria droga, o ritual de preparação, pega o cigarro, bota na boca, acende o isqueiro, então tem um ritual. O sujeito, quando ele embola, ele prepara o cigarro na maconha. O sujeito, quando faz o uso da heroína, então que ele pega a seringa, aquece o material, coloca na agulha, prepara a veia. Então todos esses elementos são rituais que estão associados à administração da droga, são antecipatórios ao efeito da consequência da recompensa da droga. Isso pode ser a recompensa da administração, ela pode ser imediata,
Ela pode ser breve, mas a tendência é que essa recompensa ela diminua com o tempo. Então, o sujeito tende a aumentar a dose ou aumentar a frequência, ou os dois. Tá? As situações que estão associadas à abstinência é quando você tem indisponibilidade do produto. Tá? Então, não consegue a droga ou não tem dinheiro, tá? Para adquirir ou seja o que for. Então, isso provoca um retardo na administração e tende a levar a quadros de abstinência, certo? Tá? Isso pode ser de efeito tardio, tá? Pode ter longa duração e a tendência é que essa longa duração de dias se potencialize quanto mais o sujeito repetir o uso da droga. Bom, por que existe recompensa no processo? Porque na hora em que você tem a administração de drogas ou a administração de elementos que provoquem prazer, a alteração de humor, felicidades e por aí vai indo, isso vai ativar o sistema mesolímbico dopaminérgico. Tá? Essa ativação desse sistema tende a ativar a partir do núcleo de accumbens, tá? Que está relacionado diretamente à sensação de prazer, comportamento impulsivo e tudo mais, ativar áreas encefálicas de praticamente todo o córtex, tá? Inclusive o córtex pré-frontal. Tá? Então isso vai provocar uma alteração de ajuste social no sujeito. Sensação aí, né, de euforia. Obviamente isso vai depender da droga que está sendo administrada. Mas, em geral, tendem a aumentar a liberação de neurotransmissores e isso vai provocar uma alteração no ajuste social do sujeito. Então ele fica mais eufórico ou ele, dependendo da droga, ele fica mais relaxado. Altera o humor, altera a percepção, tá? Provoca uma série de efeitos que fazem com que a percepção de o comportamento típico dele sofra algum tipo de mudança. Então, é aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes o sujeito ele não consegue lidar com a realidade, com as dificuldades ou com a vida com que ele está passando. A administração da droga gera efeitos, né, de prazer que por alguns instantes permitem com que ele, né, desligue da realidade. Em geral, a habituação, a tolerância, a dessensibilidade, ele é uma consequência de uma alteração metabólica do sistema. Tá? Então aqui, ó, nesse gráfico você vê o percentual normal de produção de adenilato ciclase, né, na ativação de uma via metabotrópica no meio intracelular, e em que nesse caso aqui, ó, enquanto há administração de morfina no sujeito, a expressão da produção de AMP cíclico, né, o produto da adenilato ciclase, aumenta drasticamente, ó, até próximo de 400%, mas que imediatamente após a administração, então a droga ela vai ser metabolizada e tudo mais, você vai ter uma queda, um declínio, uma perda. Tá? Então, se a produção da expressão da adenilato ciclase, a ativação dos produtos dela, estiverem associadas à produção de efeitos prazerosos posteriores, quando você para a administração, os níveis de expressão diminuem, a produção de AMP cíclico vai diminuir também quando ativada a rota e a sensação não vai ser mais aquela sensação eufórica, certo? Bom, para muitas doenças em consequência do abuso de drogas, existem indicações de fatores genéticos, né, para fatores genéticos combinados. Então, o sujeito ele tem uma mutação que faz com que ele tenha menos sensibilidade, maior sensibilidade a uma determinada substância, tá? E
além disso, você tem o fator ambiental, o fator social que está inserido. Tá? O sujeito ele pode ter uma deficiência, uma mutação no receptor D2, tá? Que indica uma tendência ao alcoolismo e nunca ter ingerido álcool na vida, durante a vida inteira, certo? Então você tem um elemento genético, mas você não tem o elemento social potencializando. Para muitas doenças existem essas associações já descritas. Tá? Então, no caso do alcoolismo, 60% dos indivíduos alcoólatras, tá, eles possuem essa mutação no receptor dopaminérgico, no receptor D2. Tá? Então isso provoca uma alteração na via. Bom, aqui são exemplos de tratamento para o alcoolismo que a gente vai discutir mais na frente. Tá? Primeiro a gente começa a falar sobre nicotina e tabaco. Tá? O consumo do tabaco, tá, ele vem de alguns séculos, tá? Mas o seu consumo ele foi potencializado a partir da invenção do cigarro. Tá? Então, antes disso, o sujeito ele preparava o fumo, tá? Muito semelhante como a pessoa que embola faz o preparo da maconha. Tá? E a partir do momento em que você tinha o cigarro já pronto, já disponível no processo industrializado, tá? E a propaganda da época que glamourizava o fumo. Tá? Bom, a partir da década de 70, tá, com uma série de estudos que foram mostrando os efeitos prejudiciais, extremamente maléficos, associados ao abuso do tabaco, começaram as campanhas contrárias ao consumo, tá? Não dava para fazer mais, não dá para você transformar uma droga lícita numa droga ilícita, tá? Pela legislação da maioria dos países. Então a consequência foi campanha para redução do consumo e aumento da taxação. Tá? Obviamente no Brasil aconteceu a mesma coisa, mas voltado mais para o final dos anos 90, anos 2000. Tá? E isso fez com que o consumo de cigarro diminuísse drasticamente, certo? Só que o consumo ele não baixa mais, tá? Entre outras coisas, apesar da taxação ser muito alta, porque as indústrias elas inventaram, criaram os chamados cigarros light, que são aqueles que apresentam quantidades menor de nicotina e alcatrão, tá? Que consequentemente fazem com que a dependência seja menor. Só que esses cigarros, como eles são mais leves, apresentam concentrações menores, tendem a fazer com que o sujeito ele dê tragadas mais fundas, mais profundas, certo? Então ele acaba inalando quantidades maiores de monóxido de carbono. E também, como a concentração do cigarro é mais baixa, ele pode acabar fumando uma quantidade maior de cigarros se ele financeiramente tiver como manter isso. Tá? Ou seja, o problema da nicotina, o problema do fumo a nicotina é a substância ativa do tabaco, tá? Ela vai se ligar preferencialmente nos receptores nicotínicos de acetilcolina, tá? Que são receptores ionotrópicos que induzem resposta despolarizante no sistema nervoso. O alcatrão, que é componente cancerígeno, e o monóxido de carbono, que é hipoxiante, tá? Que é aquele que se liga à hemoglobina das hemáxias e gera uma ligação estável, tá? Impede o transporte de oxigênio. No sistema nervoso central, a nicotina, que é o alvo principal da gente, ele tende a provocar resposta excitatória despolarizante. Como você tem ampla distribuição desses receptores no sistema nervoso central, ele tende a provocar uma série de efeitos excitatórios e o uso contínuo do cigarro, né, o fumo continuamente, ele tende a provocar dependência. Tá? Por quê? Porque você tem uma dessensibilização em decorrência do uso do consumo abusivo de nicotina. Como? O número de receptores tende a diminuir.
tá? Se o número de receptores nicotínicos diminui, consequentemente, os efeitos, principalmente na via do sistema mesolímbico, que é onde o prazer está associado, tende a diminuir. Tá? Então, se o prazer diminui, o sujeito aumenta o consumo para compensar a falta de receptores. Na medula, provoca relaxamento da musculatura, principalmente da musculatura do tronco, ativando neurônios inibitórios, e aí provoca aquela sensação de relaxamento e bem-estar típico do fumo. Tá? No cérebro ativa a área de alerta e prontidão, e em pequenas doses melhoram o desempenho motor e sensorial. Tá? Aqui é o famoso cowboy da Marlboro, certo? Então ele era bonitão para propaganda, só que ele era viciado e, consequentemente, tem um sujeito que foi consumido pelo abuso de fumo. Tá? Então teve câncer no pulmão e sofreu metástase. Aqui a planta do tabaco, para quem não conhece, uma planta bonita, até tem uma estrutura com flores bonitas, mas não compensa, né? Nos outros órgãos, que não o sistema nervoso central, estimula os gânglios autônomos e receptores sensoriais, provoca taquicardia e aumento do débito cardíaco, aumento do esforço, hipertensão, sudorese, reduz a motilidade gastrointestinal e a diurese. Tá? Aqui o que a gente tem é um gráfico de concentração plasmática de nicotina. Tá? Então, cigarette é cigarro, cigar é o charuto e pipe o cachimbo. Lembra, o charuto e o cachimbo, eles são tragados e têm um efeito na boca, certo? A pessoa, na realidade, ela traga, mas ela não aspira, certo? Não inspira, diferente do cigarro. Tá? Como o cigarro ele tende a ser mais ácido, e ele ter uma concentração de tabaco menor do que o charuto e o cachimbo, ele é mais facilmente inspirado e, consequentemente, ele acaba sendo absorvido pelos alvéolos e lançado na corrente sanguínea. Tá? Então, a concentração de nicotina plasmática ela é maior pelo cigarro. Tá? O charuto e o cachimbo eles tendem a ter concentrações menores porque eles são absorvidos na região da boca, tá? E da nasofaringe. Obviamente você percebe que existe uma curva de equivalência aí, certo? O padrão da nicotina ele é equivalente nos três tipos de fumo. A diferença tá? No tipo de hábito que o sujeito tem, no aumento da concentração plasmática. Em geral, o metabolismo de primeira passagem no fígado produz a cotinina, e tem uma meia-vida de em torno de 1 a 2 horas. Gera tolerância rápida nos gânglios autônomos e lenta no sistema nervoso central. A síndrome da abstinência física ela é de 2 a 3 semanas, que é aquele hábito do ritual de fumar, e a psicológica é indeterminada. Eu fumei por em torno de, quase 15 anos, e toda vez que eu dou aula e falo sobre fumo, eu aumento a salivação, certo? Eu não fumo há 11 anos, mas eu sinto falta até hoje. Então, essa dependência psicológica, ela é complexa. Os efeitos nocivos são bem populares, então reduz significativamente a expectativa de vida, provoca câncer nas vias aéreas no pulmão, no esôfago, na boca, pâncreas e bexiga. Problemas cardiovasculares, em geral, tendem a ser potencializados 60% nos fumantes, e bronquite crônica em decorrência da irritação da fumaça. Sobre a gravidez,
então compromete o feto em vários aspectos. Redução do peso do feto, aumento da mortalidade perinatal, retardo no desenvolvimento físico até os 7 anos de idade, aumento percentual de aborto espontâneo de parto prematuro, e a nicotina, ela vai no leite, certo? Então isso pode provocar taquicardia, aqueles efeitos mais sistêmicos na criança. Efeitos benéficos confirmados, né? Você tem redução de doenças intestinais inflamatórias, tá? Existem indicativos de papel no atraso do desenvolvimento nos quadros de Parkinson e Alzheimer. Obviamente o que a gente está falando aqui é da nicotina e não do fumo. Os cigarros light, como eu falei já, eles têm menos nicotina e alcatrão, então como a concentração é menor, a pessoa ela tende a fazer tragadas mais profundas, então acaba inalando mais monóxido de carbono e isso pode provocar mais hipóxia, tá? O tratamento da nicotina, ele é um tratamento que ele é baseado em gomas de nicotina ou naqueles emplastos transdérmicos, né, que vão liberando concentrações de nicotina periódica no sujeito para que a dependência psicológica ela seja tratada lentamente. Tá? Então existe um programa que é bancado pelo SUS, pelo Sistema Único da Saúde, que trata isso. Tá? Só que a taxa de sucesso após um ano de tratamento é só de 25%. Né? A dependência química é muito forte e o sujeito precisa de muito apoio. Tá? Outros tratamentos, não só com a nicotina, a ipaclonitina, que é um agonista alfa-adrenérgico, tá? É mais eficaz, mas ele tem muitos efeitos colaterais, e a mecamilamina, que é um antagonista nicotínico. Aí acaba provocando muito efeito colateral, porque você lembra que a gente está falando de receptor de acetilcolina. Então ele está espalhado no corpo. Aí acaba se ligando a um monte de coisa e provocando uma série de efeitos. Tá? O álcool, tá? No caso do etanol, ele é uma das drogas que tem mais efeito apesar de baixas concentrações, certo? Baixas concentrações de álcool já são suficientes para gerar um monte de efeito farmacológico. E o álcool, tá, ele tem a característica curiosa de gerar efeito diferente de acordo com a concentração que você consome. Tá? No Brasil e também na maioria do mundo, tá, a arrecadação com os impostos pela venda de bebidas alcoólicas é muito maior do que o custo com o tratamento. Então, não se faz como se fez com o cigarro. Tá? Como o estrago com o cigarro ele é muito maior, a alteração, a ocorrência de cânceres e por aí vai indo, tende a ser pior. Então, lá se aumenta muito os impostos. Aqui, apesar dos impostos aumentarem, a arrecadação ainda é mais persistente. Bom, o etanol, em geral, é uma droga depressora. Tá? Ela potencializa o efeito GABAérgico, tá? Inibe glutamato e potencializa respostas no receptor nicotínico de acetilcolina e no serotoninérgico 3. Tá. Doses iniciais eu tenho ativação do sistema de recompensa também. Tá? E doses iniciais de álcool, elas tendem a ter um efeito de desinibição. Tá? Como é isso? É aquele efeito inicial que o sujeito bebe mais uma, tá? E aos poucos ele vai se tornando mais sociável. Lembra por que é sociável? Porque está ativando o sistema mesolímbico, está ativando o sistema de recompensa, está alterando a regulação do córtex pré-frontal e o sujeito vai ficando menos desconfortável, certo?
Aí começa a ficar mais relaxado, ameaça até um espaço de dança, a conversar com as pessoas e por aí vai indo. O problema é que se você continua consumindo álcool, tá, você vai para o segundo efeito, tá, que é o efeito da intoxicação, que é aquele efeito em que o sujeito ele passa a ter um excesso de resposta inibitória pela potencialização GABAérgica e a inibição de vias excitatórias, e isso provoca a embriaguez, que consequentemente pode levar o sujeito ao estado de perda de consciência e coma, em casos mais extremos. Tá? Bom, a intoxicação, né, mais avançada, ela gera fala arrastada, perda da coordenação motora, excesso de autoconfiança, euforia, e aí, queda no desempenho intelectual, motor e sensorial. Todo mundo conhece alguém que passou por esse tipo de situação. Chegou um pessoal aqui. Tá? Bom, no sistema nervoso central, o uso abusivo e contínuo pode provocar demência, degeneração do cerebelo e outras neuropatias. Tá? Obviamente, nesse quadro aqui, a gente está falando de sujeitos que fazem uso durante muitos anos de doses elevadas. O fígado, tá? Ele tende a ser alterado. Ó. A imagem aqui em cima a imagem não é bonita de se ver, tá? Então você tem um aumento no acúmulo de ácidos graxos, maior quadro necrótico e fibrose e eventual sangramento esofágico. Tá? Como as bebidas alcoólicas, principalmente as destiladas, elas tendem a apresentar grandes quantidades de calorias, tá? O sujeito ele se sente saciado, mas ele vai sofrer carência de outros nutrientes que não são adquiridos, porque não adianta ficar só tomando cerveja e cachaça. Sobre o metabolismo lipídico de plaquetas e aterosclerose, o consumo moderado reduz as cardiopatias coronarianas, tendem a provocar um aumento do HDL, tá? E inibe a agregação plaquetária, o que é uma vantagem, certo? Porque reduz a ocorrência de formação de placas ateroscleróticas, certo? Mas isso em doses muito reduzidas, tá? Então, reduz a formação do ácido araquidônico, né, do araquidonato, no disparo da via inflamatória e previne cardiopatias isquêmicas, tá? Sobre o desenvolvimento fetal, aí o negócio fica um pouco mais sério e complexo, tá? Tende a provocar no feto a chamada síndrome alcoólico fetal, tá? Que gera uma série de comprometimentos do desenvolvimento. Face anormal, redução do tamanho do crânio, o desenvolvimento é retardado como um todo na criança, tá? Então não é só mental, é estrutural também, tá? Sistêmico. Provoca anomalias comportamentais, anomalias anatômicas, intelectuais, tá? Quando o sujeito ingere o álcool, tá? Ele tende a ser absorvido no intestino. E como o etanol ele é lipossolúvel e neutro, ele é rapidamente absorvido. Tá? Na hora que ele é absorvido, ele facilmente alcança o fígado. Tá? No fígado, ele pode escapar ao fígado ou ele pode sofrer o metabolismo de primeira passagem. Tá? Bom, qual é a questão? A questão é que, em geral, quando a pessoa ingere bebida alcoólica, ela ingere grandes quantidades. E na hora que ela ingere grandes quantidades de álcool, ela satura rapidamente o fígado. Ou seja, o que o fígado tem que fazer? Ele tem que receber aquele etanol, processar ele, né? Vai gerar o produto da oxidação, que no caso vai ser o etanal, o aldeído, e depois esse etanol
ele vai ser conjugado e vai formar um produto que vai ser eliminado. Quando a pessoa ingere álcool demais, ela dá substrato demais para que a enzima faça o processo, a álcool desidrogenase, faça o processo de degradação, de conversão, melhor dizendo. Então, enquanto todas as enzimas estão trabalhando e o álcool está vindo, porque você está bebendo com os coleguinhas, há o escape, há a fuga. E é nessa fuga que o álcool ele ganha a circulação sistêmica e chega lá no sistema nervoso do sujeito com mais facilidade. Tá? Então, em geral, 90% do álcool do sujeito é metabolizado, tá? E gera compostos muito tóxicos. Tá? Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Tá? E de 5 a 10% ele é eliminado na urina, na forma de álcool mesmo, etanol, ou vai sair na expiração. Né? Quando a gente sente aquele bafo do sujeito alcoólico, então é porque a quantidade de álcool é muito elevada. Tá? Existe um medicamento que é o disulfiram. Tá? O disulfiram ele inibe a enzima aldeído desidrogenase. Vou voltar aqui para mostrar para ti. Tá? O etanol ele sofre a ação da enzima álcool desidrogenase e isso gera o acetaldeído, tá? Que é o etanol. Tá? Bom, a aldeído desidrogenase ela converte o acetaldeído em ácido acético, em acetato, certo? Isso? Tá. Bom, e aí? O álcool é tóxico. O acetaldeído é muito tóxico. Muito tóxico. Provoca muito desconforto no sujeito. Provoca mal-estar, provoca náusea, provoca vômito, provoca um monte de coisa. Tá? Só que ele rapidamente ele é convertido em ácido acético, em acetato pela aldeído desidrogenase. O que algumas pessoas fazem de tratamento, que obviamente o alcoolista não sabe, é dar uma droga, o disulfiram, que é uma droga que inibe a aldeído desidrogenase e deixa o sujeito beber. Tá? Por quê? Porque quando ele bebe, o álcool vai virar acetaldeído, mas como a enzima está inibida, não vai ter conversão em ácido acético. O acetaldeído ele vai acumular. E conforme vai acumulando e ele vai bebendo, esse acúmulo vai aumentando. E conforme vai acumulando, o sujeito vai começar a passar mal. E começa a vomitar, e começa a ter náusea, e começa a ter desconforto, e começa a ter diarreia, e começa a ter dor de cabeça, e começa a ter enxaqueca, e uma série de outros sintomas aversivos. A estratégia é fazer uma associação com que toda vez que o sujeito beber, ele passe mal. Então isso provoca um condicionamento negativo e, consequentemente, o sujeito desiste por conta própria de beber. Obviamente, para que isso aconteça, o sujeito não pode saber desse tipo de treinamento que ele está sofrendo e toda vez que ele for beber, alguém tem que colocar isso na bebida. Bom, existem fatores genéticos associados também à mutação da álcool desidrogenase, tá? Que faz com que a enzima ela seja menos efetiva na primeira reação, então o álcool fica mais tempo disponível, provocando o seu efeito central. E em geral, quando você fala em consumo alcoólico, o sujeito está falando em álcool etílico, no etanol. Tá? Só que existem algumas situações à parte em que o sujeito ele acaba se intoxicando com metanol. Pessoas que desconhecem, que não sabem que o metanol é extremamente tóxico, porque ele forma o metanal na reação, ao formaldeído. Tá? E esse cara, ele tende a gerar lesão tecidual, corrosiva e levar à morte rapidamente. Quando descobrem que uma pessoa está intoxicada com com etanol, o que se faz é administrar nela etanol, certo? Por quê? Porque o etanol vai competir pela álcool desidrogenase com o metanol, certo? Então, se eu tenho mais substrato de etanol, a enzima vai converter a mais etanol do que metanol. E aí você não forma formaldeído, tá? E espera que aquilo seja eliminado pela hemodiálise, por exemplo. Em 1 a 3 semanas de uso crônico,
o sujeito já começa a manifestar sintomas de tolerância e dependência, tá? Existe um aumento de resistência. Então, aquelas pessoas que são mais tolerantes, né, mais resistentes ao álcool, são aquelas que tendem a ter o consumo mais abusivo. Tá? Isso acontece, entre outras coisas, pela redução na quantidade de receptores GABA-A e proliferação dos receptores de NMDA e de cálcio. Tá? Por quê? Porque lembra, o álcool potencializa a resposta GABA e inibe NMDA e cálcio. Tá? Os canais de cálcio dependentes de voltagem. Então, quando você potencializa a resposta excitatória pela proliferação e reduz a inibição, então você tem que os efeitos alcoólicos estão reduzidos. Tá? A abstinência física, ela passa em poucos dias, mas a psicológica ela é persistente. Tá? E essa abstinência provoca tremores, náuseas, vômitos, sudorese, febre, alucinação, convulsão, confusão mental e agressividade. Os tratamentos vão variar. Contra os sinais de ansiedade, faz-se o uso de benzodiazepínicos. O disulfiram, como eu falei agora há pouco, ele provoca um treino no sujeito de condicionamento negativo a partir da aversão. A naltrexona, ela reduz o efeito de recompensa, embora não se saiba como, e o acamprossato também reduz o efeito, o desejo mórbido, né, do uso, embora não se esteja claro como. Quando a gente fala em maconha, tá? A maconha é um extrato do cânhamo, tá? Mas do que do cânhamo? Vai depender, tá? Se o sujeito ele extrai da folha e das flores secas, igual com tabaco, você vai ter maconha. Se você extrai a resina, você tem o haxixe, tá? Mas no final das contas, o interesse ele está no THC, no tetraedro canabinol, que é a substância que é encontrada, vai variar em variedade da planta, mas de 1 a 10% das folhas de peso seco de folha de cannabis é THC. Tá? Obviamente, em alguns países ou em estados dos Estados Unidos em que você tem autorização à liberação do consumo, você tem variedades, manipulações genéticas e cruzamentos que fazem com que a quantidade de THC seja maior por folha. Tá? O THC ele é bastante ativo e funcional, tá? Só que alguns metabólitos, né, alguns produtos da metabolização hepática, eles são ainda mais potentes que o próprio THC. Efeitos. Então você tem efeitos associados à resposta psicomimética e depressora. Então a sensação de conforto e relaxamento. Relaxamento e bem-estar. Aguçamento da percepção sensorial, embora este sintoma ele não seja comum a todos os pacientes. Comprometimento da memória de curto prazo e aprendizagem. Comprometimento motor. Catalepsia. Analgesia. Antiemético e aumento da fome. Todo mundo ouve a história de eita, o maconheiro está na larica, está morrendo de fome. Bom, esse monte de efeitos que você tem aqui, eles têm alguns efeitos que eles são benéficos para alguns tratamentos, como a gente vai ver daqui a pouco. Tá? Então pensa, no efeito antiemético, um sujeito que está fazendo quimioterapia, a quantidade de medicamentos que ele faz uso provoca muita êmese, então, vamos lá. Sujeitos que sofrem de dor crônica, então, o uso analgésico, problemas de coluna e tudo mais, então, o relaxamento e o bem-estar. Tá aqui, né? Então, efeito terapêutico. Tem efeito broncodilatador, tá? Então, para sujeitos que sofrem de asma bronca, tá? Efeito antiemético, tá? Então, previne náusea e vômito de drogas anticâncer, tá? Estimulador de apetite, então pode ser paliativo para pessoas que sofrem de anorexia, tá? Ou fazem uso de drogas antivirais no tratamento do HIV, por exemplo, ou de câncer terminal. Tem efeito analgésico, tá?
reduz os espasmos, tá? E a fraqueza muscular, tá? Em casos de esclerose múltipla ou de lesões cerebrais, tá? E reduz a pressão intraocular, tá? Para tratamento de glaucoma. Então, em efeitos periféricos, pode provocar taquicardia, tende a provocar vasodilatação, principalmente da esclera e da conjuntiva, daí aquele quadro de ficar com o olho vermelho. Né? Reduz a pressão intraocular e é um broncodilatador. Daí a história do tratamento para asma. Tá? Na via interna, tá? Eles se ligam, o THC e os seus derivados, eles se ligam inibindo a via da adenilato ciclase e do cálcio, tá? E ativando canais de potássio, tá? Ou seja, está associado a vias inibitórias. Tá? Um receptor CB1, tá? Atua no hipocampo, no cerebelo, substância negra, córtex e sistema mesolímbico, daí a ativação do prazer. E o CB2 ele está em outras partes do organismo. Tá? O uso terapêutico ele é mais voltado para efeitos periféricos do que para o efeito central, certo? Como a gente viu agora há pouco. Apresenta um grau de dependência e de tolerância pequeno, reduzido, tá? Em geral é classificado como não indutor de dependência. E a abstinência ela provoca os sintomas semelhantes ao do etanol, só que muito mais brandos, muito mais sutis. Tá? Então, provoca menos tremores, menos desconforto, enjoo, náusea. Tá? E, ao que parece, não provoca dependência psicológica, tá? Porque é uma droga que não provoca alterações de sensibilidade. Gera efeito de por 2 a 3 horas, né? Geralmente depois de 1 hora de aplicação, tá? E a maior parte tende a ser metabolizada e inativada. Tá? O THC é seguro em superdosagem, no máximo provoca sonolência e alguma confusão mental, não gera alterações cardiorrespiratórias comprometedoras, tem efeito carcinogênico e em homens reduz os níveis de testosterona. Tá? Então, apesar destas características, por incrível que pareça, o THC, ele enquanto droga, é mais seguro que o etanol e que a nicotina, certo? Mas isso não quer dizer que você deva fazer uso. Tá? Então, para a gente acabar, tá? Então, o abuso de substâncias ele vai depender da forma e dos padrões de consumo. Drogas de uso social, elas são mais facilmente administradas em ambiente aberto, são conseguidas com uma certa facilidade. Drogas ilícitas são mais complicadas. Tá? Bom, em geral, esses padrões, essa forma de consumo, varia com a quantidade, ou influencia a quantidade, e isso vai indicar se há um maior ou menor grau de dependência. Tá? Como a gente viu, em geral, o consumo ele tende a aumentar, principalmente naquelas drogas que ativam o sistema mesolímbico e que provocam sofrem tolerância a médio prazo, e que vai fazer com que o sujeito ele aumente o consumo. Essas drogas elas provocam efeitos psicoativos, tá? E efeitos tóxicos e bioquímicos. Isso pode provocar problemas sociais crônicos, problemas sociais graves, acidentes e traumatismos e desenvolvimento de doenças. Tá? Então, como a gente vê aqui, tem nada bom, nada que social e coletivamente seja vantajoso. Tá? O que eu gostaria, para terminar aqui, é de deixar claro que, principalmente quando se fala em drogas que causam um tipo de dependência mais grave, como etanol, nicotina e principalmente as mais pesadas, tá, como cocaína, como anfetamina, a gente está falando de uma alteração química no sujeito muito complexa. Isso
faz com que o comportamento de compulsividade em decorrência da dependência seja muito elevado. Então, o estado mental do sujeito está comprometido. Tá? É preciso ter cuidado com esse tipo de paciente. Tá? É preciso ajudar o sujeito no processo. A maioria das pessoas não tem consciência do que está se passando, certo? Bom, então depois dessas palavras, nós finalizamos. Tudo bem? Então, um abraço a todos e até a próxima.